queridas almas! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Chama Gêmeas Conexão Astral. Eu sou Priscila Pires, terapeuta multidimensional e especialista em conexão de Chama Gêmeas. E aqui nesse canal você vai encontrar tudo que você precisa para entender esse universo, né, das Chamas Gêmeas. E aí, dentro dessas inúmeros conteúdos, formas, né, de apresentar esses conteúdos. Hoje, mais uma vez, eu trouxe para vocês leitura de cartas, né? Leitura intuitiva. E aí, pessoal, antes de iniciar aqui, o que eu queria comentar com vocês? É rapidinho. Fica aí, continua aí, vai dando um likezinho se você estiver gostando, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, né? Também pode ir deixando aí para mim algumas perguntas, compartilhando, né, a sua história, o que você desejar, ok? Mas eu queria trazer uma reflexão aqui antes de fazer a leitura de cartas. Porque vejam vocês, nós, e eu me incluo, né, estamos nessa conexão e fomos pegos de surpresa, né? Eu acredito que a maioria que está aqui sempre desejou ter um relacionamento feliz, ter um relacionamento saudável, ter uma pessoa boa, bacana. Afinal de contas, quem não deseja isso, não é mesmo? Agora, desejar é uma coisa. Trabalhar para conseguir o que você deseja, aí é diferente. Por quê? Vejam vocês, faz sentido para você que está me ouvindo. Muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. Porque nós não temos uma representação de relacionamento feliz do jeito que a gente gostaria. Ou nós temos a representação dos nossos relacionamentos, dos nossos pais, tios, avós, familiares. Ou a gente tem aquelas representações muito negativas ou muito positivas no sentido de trazer até uma certa ilusão que a mídia oferece para nós. Como? Né? Nem todos somos formados em psicologia, nem todos somos especializados, né, em chamas gêmeas e não sabemos como muitas vezes se dão as emoções, de onde elas partem, como elas funcionam em nós e ainda não sabemos como são os nossos 7 corpos, os nossos chakras, qual é a atuação desses corpos. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, se já está nessa dinâmica, já tem aí algum tempinho, você já deve ter pesquisado sobre isso, já deve ter ouvido falar, ou se você já estiver mais à frente, já até, né, fez aí várias curas, já leu, já estudou, já acompanha aqui o canal de outras pessoas. Mas ainda assim, eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita que é capaz, não no sentido de não conseguir, de conseguir, né, ou não conseguir, mas você acha que dentro do seu universo de conhecimento, de emoções, de sentimentos, dentro do seu universo de conhecimento energético, é possível para você avançar nessa jornada, fazer as curas corretas, ter a interpretação correta, adequada, né, do que precisa ser feito naquele momento, somente assistindo vídeos, às vezes assistindo leitura de cartas, né, ou lendo uma coisa aqui, outra ali? Eu queria que você fosse muito verdadeiro com você, analisasse. Se você até quiser parar esse vídeo agora, pode parar. E analisa. Existe dentro de você esse aglomerado de conhecimento, tanto a nível intelectual, teorias, né, quanto a nível experiencial, ou seja, vivência, para seguir essa jornada de uma forma menos ilusória, com mais discernimento, mais clareza, sabendo o que está fazendo, né, percebendo o seu progresso, sabendo onde atuar nas curas, qual técnica usar, né, em qual momento e qual é o resultado.
fazer a verificação da sua frequência vibracional. Seja bastante sincero ou sincera com você. Eu acredito que poucos vão responder que são capazes. Não porque não existe a capacidade de desenvolver, tá? Mas nós vivemos ainda na 3D, ainda na Matrix, né? Eu acredito que a gente vai saindo da Matrix, não me vejo na Matrix, mas vivendo esse movimento, principalmente para quem está iniciando a conexão e tem trabalhos fixos, né? Ainda não está no propósito, você acaba mergulhando nesse cenário de vida que você tem e muitas vezes não sobra espaço para você de fato estudar, aprofundar, sentir, perceber, se conectar verdadeiramente e progressivamente com a espiritualidade, com seus mentores. Eu acredito que a maioria, se for sincero, vai dizer que realmente não consegue. Por que eu digo isso? Porque hoje eu tenho um número de clientes bastante grande, já atendi mais de quase 2.000 pessoas, desde que eu estou trabalhando com chama gêmeas de forma especializada. Antes disso, já atendia casais. Me formei em várias técnicas terapêuticas. E eu me lembro que quando eu comecei nessa jornada, mesmo já sendo uma terapeuta, mesmo já atendendo casais, né, situações relacionadas a casais, que eu vi que era um preparo que estava sendo feito, quando eu entrei na dinâmica, eu percebi que parece que tudo aquilo que eu sabia, eu não conseguia encaixar, eu não conseguia colocar aquilo nessa estrutura de relacionamento, que é o de chama gêmeas. E aí eu digo para vocês que o primeiro engano que a gente comete, né, é o de achar que tudo se dá na matéria. Que você, se for divino feminino, precisa ir atrás do seu divino masculino, contar para ele, explicar para ele. Se você for o divino masculino, né? Às vezes um corpo feminino também vai muitas vezes agir dessa forma. Se você for um divino masculino num corpo masculino, né, que fica aquela energia yang muito forte, o seu desejo na maioria das vezes é de não aceitação, né, de não quero saber. E tudo isso, por quê? Porque existem medos, preocupações, uma forma de pensar que é a forma da terceira dimensão. Eu tenho vários clientes que sempre têm dúvidas, né, até conseguir entender isso, o porquê que as medições vibracionais que eu faço ultrapassam 1000 Hz, uma vez que a tabela do Dr. David Hawkins, né, só vai até 1000 Hz e lá ele apresenta que 1000 Hz é um estado de iluminação. O que acontece nesse sentido? Para vocês verem o porquê que eu estou conversando isso. A partir do momento que você se vê numa conexão de chamas gêmeas, a matéria importa bem menos do que o trabalho que você precisa fazer nos seus corpos sutis, nos seus chakras, né? Liberando crenças, traumas, bloqueios emocionais e tudo mais. Se isso já não é muito fácil, quando a gente utiliza da psicologia, da neurociências, e isso eu falo para vocês porque tenho formação, especialização em psicologia, especialização em neurociência. Mas adaptar essas informações para uma conexão fica ainda mais difícil. E às vezes é difícil, dentro de um relacionamento, você entender o que está acontecendo, entender a mente do outro. E aí, então, existem as teorias da psicologia, da neurociência e de alguns pesquisadores, especialistas, médicos, como o Dr. David, né, Hawkins, que fez uma tabela e expressou informações que estão conectadas à terceira dimensão. Ele não fez a leitura da frequência vibracional dos corpos sutis. Então, quando eu faço uma leitura de uma frequência vibracional sua e ela, de repente, aparece como
450 Hz, 500, 600 Hz. Se você for olhar na tabela do Dr. David Hawkins, fechou, você não precisa de mais nada. 500 Hz é frequência, né, vibracional. A energia do amor é tudo que você precisa para a união de chamas gêmeas. Mas não é assim, porque eu acredito que se você estuda um pouco, já foi atrás, já mediu a sua frequência, com certeza você sabe que não é assim que funciona, não é mesmo? Porque existe esse transcendental. E fora você verificar tudo que você precisa fazer de mudanças, de curas, né? Você ainda precisa reprogramar a sua mente para uma mente que pensa e age numa energia de quinta dimensão. E aí eu te pergunto, você conhece alguém que age e pensa já na quinta dimensão, que está próximo de você, que pode te ajudar, ou que possa te dar o exemplo do que é uma pessoa, de como age, como pensa, como sente uma pessoa com consciência de quinta dimensão? Eu acredito que nós temos vários avatares que podem nos orientar. Mas ali, no dia a dia, no relacionamento, para entender o outro, vocês concordam que é difícil? Até mesmo, né, alguns tarólogos, alguns psicólogos nem acreditam na conexão de chamas gêmeas. Muitas pessoas não acreditam. Inclusive, né, nos meus vídeos, nos comentários, sempre tem alguém que se preocupa muito, dizendo que a conexão de chamas é ilusória e que muitas vezes as pessoas estão vivendo um relacionamento abusivo, né? Às vezes com uma pessoa narcisista, e acaba por se apegar àquela condição, acreditando estar numa conexão de chamas gêmeas. Ou seja, essa conexão não é uma conexão que você possa viver sozinho nela, como você pode estar acostumado. Às vezes lendo, às vezes ouvindo uma palestra, um vídeo. Por quê? Porque você vai demorar muito para enxergar o que precisa enxergar. Muito para curar o que precisa curar. E vai, digamos assim, dar muita cabeçada, né? A gente erra, se engana e tudo. Eu comecei assim. Eu comecei desse jeito, né? Perdida, tudo que eu tinha, que eu conhecia, que eu entendia, não estava se encaixando muito bem. Então, eu vivi também a noite escura da alma, né? Vivi todo o processo, sempre em busca de achar a solução, o caminho, a direção. Então, à medida que eu ia vivendo isso, eu comecei a anotar, a escrever e a aprofundar as minhas habilidades de percepções extrafísicas, clarividência, enfim, todas essas, né? Para que eu pudesse então, aprender com quem? Com quem de fato já viveu essa conexão e tem uma consciência num nível bem mais elevado, de quinta, de sexta, de 12ª dimensão, que são os seres que nós conhecemos como seres da luz, né? A fraternidade branca e a equipe de mentores que guiam, né? Todas as chamas gêmeas têm uma equipe de mentores, e se você se disponibilizar, se desenvolver, vai ter o contato, né, com o seu mentor. Mas, ainda assim, talvez não seja um contato tão profundo, porque você vive nesse movimento ainda, né? Não parou para fazer só isso. Quando eu comecei, eu já era terapeuta, né? E quando eu entendi que aquele era o meu propósito, e isso foi muito bom para mim, porque eu despertei para o meu propósito de alma planetário, assim que eu saí da noite escura da alma, fiquei na noite escura da alma uns dois anos, ó. Uns 2 meses, 3 meses, 2 anos, eu estou na conexão há 2 anos. E aí, o que aconteceu? Saindo, né, desse período de noite escura da alma, já existia uma bagagem em termos espirituais, em termos de consciência, eu acredito, né, que eu trouxe de outras vidas, e fui me despertando. Mas por quê? Porque eu foquei. Porque eu só fiz isso. Eu não fiz mais nada. Nessa época, eu já tinha me separado há bastante tempo e tenho, né, 2 filhas, mas elas adultas, já não moravam mais comigo.
E eu tinha todo o tempo do mundo para me dedicar a isso. E aí eu foquei completamente na conexão de chamas, em despertar as minhas habilidades para que eu pudesse entender como ela funciona, captar as informações de quem sabe. E foi quando tudo foi chegando para mim. Técnicas, informações, orientações. E hoje eu tenho uma estrutura de conhecimento, né? E de produção desse conhecimento bem bacana. E aí, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu percebo o quanto as pessoas ficam muito tempo se enganando. Não porque querem se enganar, eu sei disso, mas porque ainda não ouviram alguém, talvez, explicar com essa clareza que eu estou explicando para vocês. Porque é importantíssimo que a gente entenda e sinta como tudo isso se dá. Para que a gente erre menos, se engane menos, fique menos tempo no sofrimento e na dor e consiga alcançar, né, depois do despertar, um processo de ascensão e a união. Então vejam vocês, esse caminho eu fiz. Eu trilhei todo o despertar da dinâmica, né? Todas as etapas, trilhei de forma bastante esclarecida, né? Sabendo o que estava acontecendo em cada uma delas, quando isso finalizou, quando o meu gêmeo também finalizou as etapas, eu também tomei conhecimento, tomo conhecimento diariamente de como ele energeticamente se desenvolve, não aqui na 3D, mas energeticamente se desenvolve, né? Para conseguir aí a tomada de consciência completa, né? Aquele chamado do coração, que a maioria dos divinos femininos tem lá no início da conexão e que o divino masculino vai ter lá no final da conexão. Nem todos, porque eu tenho clientes que são divinos masculinos, né, em corpo feminino, e já estão com esse sentimento. E tem também clientes homens, né, em corpo masculino, e é um divino masculino. E também já tem uma aceitação, uma compreensão disso. Então, tenho clientes que já estão unidos sem terminar o processo, tenho clientes casados, né? Tenho clientes que estão separados, estão no processo, e tenho casos, né, como o meu, que tanto eu quanto o meu gêmeo terminamos essa jornada, né? Já estamos num processo de ascensão da nossa alma, mas não estamos juntos na 3D, porque ainda falta esse sentir, essa tomada de consciência completa do meu gêmeo. Então vejam vocês, um exemplo, você sabe como e o que deve fazer quando você percebe o espelhamento entre você e o seu gêmeo? Vou dar um exemplo. Você está com seu gêmeo, esteve, ou percebe isso energeticamente, através de telepatia, coisas assim, ou ficando sabendo, né, do que ele está fazendo, você percebe que existe algo que ele faz, ou ela, e quando você olha aquilo, você se conecta àquilo, você acredita que o que chega para você é um espelhamento, ou seja, aquilo te incomoda. Aquilo que ele tem, parece que você também tem. Porque essa é uma estrutura muito sábia do universo, do Criador. Ele coloca à nossa frente, né? Todas essas pessoas, o nosso gêmeo e todas as circunstâncias, para que nós enxerguemos quem nós somos, né? Porque vejam vocês, se não tiver um espelho à nossa frente, ou uma câmera aqui, né? A gente não pode se ver, né? Então precisa existir algo que reflita na nossa direção a nossa imagem. Nesse caso, um vídeo, um espelho, consegue fazer isso. Agora, no caso dos sentimentos, dos pensamentos, das crenças limitadoras, são as pessoas e as circunstâncias no nosso entorno. E, obviamente, o nosso gêmeo, que é um dos maiores espelhos, afinal de contas, o que ele tem, nós temos. Mas aí existe uma diferença. O espelhamento não é uma projeção.
Porque eu projeto no outro as minhas frustrações. Isso é uma coisa, a psicologia explica. O espelhamento, que a gente trata aqui na conexão de chamas, né? Inclusive até os termos que utiliza e tudo muitas vezes não batem com a teoria da psicologia ou de outras filosofias, né? Até pelo nome, alma gêmea, chama gêmea, né? Acredita-se que esse tipo de conexão, quando se acredita nessa conexão, não exista como chama gêmea, e sim como alma gêmea. E aí você vê no seu divino masculino, ou no seu divino feminino, um defeito, uma coisa que te incomoda. Quando você está aberto para fazer aquela cura, você até consegue entender esse espelhamento. Agora, quando você ainda está numa fase como a noite escura da alma, ou como iniciando o processo de poder pessoal, de auto-amor, é muito difícil de você ter clareza sobre isso. Por quê? Se o seu gêmeo é, digamos, egoísta, por um motivo da infância, da forma que foi criado, da escassez, do medo de perder e por aí vai, não necessariamente você está no mesmo nível de egoísmo do que ele. Por quê? Por conta das experiências da vida. Talvez você seja uma pessoa que foi mais atrás de entender isso, e talvez não. Ou o seu gêmeo. Então, o conhecimento das coisas faz muita diferença em tudo que a gente vai fazer, principalmente na conexão de chamas. Outro dia eu estava fazendo uma leitura de cartas porque estava sentindo que existia uma questão que eu precisava verificar no comportamento do meu gêmeo. E veja, olhem vocês, vou contar essa história para vocês verem o quanto é interessante. Bom, então, fiz as minhas orações, fiz toda a minha preparação, coloquei aqui o tarô, né? E fui buscando compreender, porque à medida que as cartas vão saindo, eu vou já me conectando e muitas vezes chega como uma canalização e às vezes nem precisa, de fato, utilizar o tarô. Mas é bacana porque vai confirmando, né? E anda mais rápido. Então, o que eu percebi? Que quando eu ficava triste, um pouco decepcionada às vezes, um pouco desanimada com a conexão, o que gera no meu gêmeo? Insegurança. Então veja vocês, como eu já finalizei as etapas, ele também, e eu acompanho essa estrutura de relacionamento entre eu e ele de forma vibracional, o que eu estou aguardando? Obviamente a união. Né? Claro que eu sei que não é esse o motivo final, mas uma vez que hoje eu já me sinto ok, já sinto que eu posso até esperá-lo, né? Antigamente eu não tinha paciência, eu queria ir pra frente, né? Mas hoje eu posso até sentar e esperar, digamos assim, que eu me sinto nutrida, me sinto com as minhas polaridades, né, equilibradas, não sinto a necessidade, a falta, o desejo dele estar aqui presente a todo custo, né? Mas, obviamente, sinto vontade de ter um relacionamento feliz, saudável e amoroso, como eu disse para vocês no início desse vídeo. Portanto, muitas vezes eu sinto vontade que ele se comunique comigo e pergunto, por que será que ele ainda não se comunicou? Por que ele ainda não mandou uma mensagem? E aí quando a espiritualidade, o meu mentor, o Napoleão, me avisa de alguma situação, eu venho verificar. E aí o que acontece dessa vez? Eu estava um pouco assim, por quê? Porque eu já tinha ficado sabendo que ele já tinha terminado a jornada, que ele já tinha tomado consciência, feito um despertar e tudo, e ainda assim a coisa está demorando, né? Por que a pessoa não entra em contato? O que mais existe entre a finalização, a conclusão das etapas? Eu já falei isso em outros vídeos, que eu vinha acreditando que precisa de algo mais, que eu ainda não sabia o que era. Entre a finalização desse percurso, concluir esse despertar do divino masculino, e o momento que esse divino masculino acredita que está na hora de dar início a essa conexão. O que existe ali, que demora, o que é? É meu? É dele? Obviamente é dele,
Por quê? Porque estamos nessa fase e nós sabemos que quem puxa a dinâmica é o divino feminino, na maioria das vezes, né, gente? Nem sempre. E o divino masculino vai vindo, vai chegando depois. Ou seja, ele está concluindo tudo, mas algumas coisas que são relacionadas ao conhecimento, informação, ele não tem. Né? Isso que eu estou contando aqui para vocês, por exemplo. Então eu verifico os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha energia todos os dias. Então eu sei o que está acontecendo comigo. E quando não sei por mim mesma, busco a espiritualidade, busco o meu mentor aqui da Terra, né? Amado querido terapeuta que me ajuda muito. Ou seja, busco as cartas, né? O tarô. Ou seja, pessoal, essa questão de não ter conhecimento de estrutura emocional, estrutura energética, de como funciona uma quinta dimensão, de que existe reencarnação, de que existem seres em outros planetas que nos ajudam, né? Isso são coisas que a pessoa não precisa somente, né, tomar conhecimento. Ela precisa acreditar nisso e ter algumas comprovações diárias para que se solidifique e essa pessoa não fique insegura, com medo, achando que tudo é loucura da cabeça dela. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você já pensou várias vezes que muita coisa é loucura da sua cabeça. E só com o passar do tempo, com a informação e com a repetição daqueles fatos, é que você vai passar a acreditar. Por exemplo, quando a gente acessa o acástico, né, e lembra de vidas passadas. Para quem nunca ouviu falar disso, para quem mal acredita nisso, acha que está tendo uma visão, uma ilusão, está ficando doido, sei lá, comeu algo que não devia, fumou algo que não devia, né? Acha que está alucinando. Alguém que não está conectado a essas ideias, a essa forma de comunicação que existe no campo energético, quando sonha com alguém, nem sempre considera aquele sonho como algo que precisa ser visto e entendido para compreender o que está acontecendo aqui. Acredita que sonhou porque estava pensando, porque viu a pessoa, porque isso ou aquilo, e passa. Quando lembra, né? Quando pensa na pessoa, não sabe que está tendo uma conversa telepática, por exemplo, acredita que está conversando consigo mesmo. Então veja vocês, à medida que esse divino masculino vai despertando e vai, assim como o divino feminino, tendo acesso aos seus acásticos, né, mesmo que seja por flashes, por sonhos, por intuição, tudo isso é muito confuso. Ou seja, se esse divino masculino não estava preparado para isso no início dessa jornada, não conhecia nada disso, não procurou, não quis saber, que é o que acontece com a maioria, quando chega no finalzinho, que tem o despertar, que vê que realmente faz sentido alguma coisa ali e que começa a buscar, ele ainda vai levar um tempo para se conscientizar e acreditar em tudo isso. Tudo que o divino feminino passa anos fazendo e que vai dando suporte, o respaldo, a sustentação para esse divino masculino feminino acreditar em tudo isso, vai acontecendo ao longo do tempo. Para o divino masculino acontece num tempo bem menor, muito mais rápido. E vocês concordam comigo que chega tudo de uma vez, na maioria das vezes, nem todas. Então, a hora que vai finalizando, concluindo o processo das etapas, é que esse divino vai se abrindo para aceitar falar sobre chamas gêmeas. Falar sobre o seu divino feminino. Então, leva um tempo. Menor do que o divino feminino, claro, porque o divino feminino já fez esse trabalho. Então, ele é apenas, digamos assim, já tem ali, né, uma bagagem, porque a troca é feita energeticamente. Até isso é difícil desse divino masculino entender, porque não sabe que isso existe. E, gente, deixa eu falar uma outra coisa. Informação e conhecimento é muito importante. Mas nem tudo que você fica sabendo e que você tem informação, tem conhecimento, você acredita, você toma consciência e você deseja fazer.
Um exemplo muito simples. Todo mundo sempre está aí querendo se alimentar melhor, fazer um exercício. E a gente sabe como que é. Como fazer exercícios, como se alimentar melhor para emagrecer, para ter um corpo mais saudável e tudo. A gente sabe. E a gente faz. Poucas pessoas fazem. Porque nem tudo que você tem informação, você deseja fazer, você se empenha naquilo. E é isso que acontece com o divino masculino ao longo desse processo e que vai culminar nesse grande despertar, que não é um despertar que dura um dia, 2 dias, 3 dias, né? É um despertar que vai se dando, nossa, né? E por aí vai buscando, vai entendendo, vai lendo, vai confirmando. Eu tenho certeza que você já deve ter buscado muitas confirmações. E isso demora um tempo aqui na 3D. Como eu estava dizendo para vocês, veja só, todas as vezes que eu ficava chateada porque não entendia esse processo e por isso não entendia o porquê da demora, uma vez que, né, já concluímos aí todo o processo, toda vez que eu me chateava com isso, falava, poxa gente, mas e aí, como é que vai ser, né, e tal, e aquela... O que acontecia? Espelhava no meu gêmeo insegurança. Não era somente insegurança que eu sentia. Né? Existia dentro de mim outros sentimentos a serem vistos. A insegurança era até bem pouquinha, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas às vezes eu me chatei porque não acontece do jeito que eu tô vendo ali, e aí eu vou caminhando, e de repente o meu divino masculino para, aí eu falo, poxa, meu amigo, por que você parou? Vamos! Sou de Áries, né, gente? Áries gosta de andar rápido. Então, e ele é de Capricórnio, que gosta de andar devagar, né? E aí eu me chateio. E gera insegurança nele. Obviamente, ele se questiona se deve ou não entrar em contato comigo. Entenderam isso? Ou seja, quando eu vi isso, em momento algum, depois, né, que eu soube disso, eu me permiti mais me chatear, né? Antes eu me permitia um pouquinho. Então, gente, o espelhamento nem sempre é o que você acha que é. E quando você não sabe, você fica fazendo curas, você fica investigando, olhando, escutando meditações e ativações na internet, que nem sempre é o que você precisa. Por isso, quem caminhou, né, pode auxiliar quem vem depois. Então, esses seres, meu mentor, né, e os outros seres que me auxiliam, já fizeram a jornada, já caminharam. Eu vim depois. Então, eles me auxiliam. Né? E eu estou aqui hoje, nesta posição, de fazer o mesmo que eles me ensinaram, porque é esse o meu propósito de alma planetário. Auxiliar as chamas gêmeas a chegarem nesse lugar, né, onde todos nós desejamos, que é na ascensão da nossa alma e que é num trabalho conjunto com o seu gêmeo aqui na 3ª dimensão. Então existe toda uma estrutura de situações, de entrelaçamento, existem muitas informações aí que não batem muito com o processo verdadeiro, né? E mediante isso, o que eu fiz? Eu pensei o seguinte, que a melhor forma atualmente, né, a melhor ferramenta atualmente para levar até você essa clareza e você se sentir apoiado, você sentir que, você enxergar que está caminhando, que está se curando, que está fazendo as curas certas, e aí tendo mais insights, ampliando a sua visão, tirando esse, né, véu aí dos karmas, das crenças que te impede de ver o que está acontecendo, você com certeza vai ter uma jornada mais feliz, mais tranquila, mais animada, né? E não vai ser uma jornada tão cansativa e tão desafiadora como eu acredito que a maioria de vocês devem sentir, porque eu também senti isso muitas e muitas vezes. E aí montei então a Mentoria para Chamas Gêmeas 2023. Eu acredito muito nessa mentoria, acredito muito. Por quê? Porque você vai poder encaixar, né, o seu aprendizado e o seu despertar no seu dia a dia de uma forma leve e que vai aos poucos tomando mais espaço na sua vida. E com o apoio de quem já trilhou e vai te dando os toques, te ajudando e trazendo até você as ativações de cura e os conteúdos
para você aprender mais sobre aquele momento que você está vivendo. Então, nessa estrutura de mentoria que eu estou oferecendo, que vai começar no dia 28 de fevereiro, terça-feira da semana seguinte, hoje é dia 24, eu vou oferecer na terça-feira conteúdos, seja em vídeo, seja em textos, posts específicos para os grupos. E são 3 grupos. O grupo de Arcanjo Miguel, para quem está aí mais na noite escura da alma. O grupo de Arcanjo Rafael, que está, o pessoal que está aí desenvolvimento do poder pessoal, auto-amor, iniciando de repente até estágios de fusão. E um terceiro nível, que é do Arcanjo Uriel, que é do despertar mais completo, da sabedoria e da conexão com o propósito de alma. Por quê? A energia que eu trabalho, que é da rede cristalina, ela acompanha você do início ao fim. Se você quiser acessar o seu propósito de alma planetário e trabalhar nele com o auxílio dessa energia, né, para te apoiar, para você ancorar mais frequências vibracionais, né, mais altas, para te dar esse suporte de energia física, mental, emocional, né, para você seguir adiante, como eu fiz, você vai ter, assim, uma jornada maravilhosa. Então é isso que eu queria contar para vocês. As inscrições já estão abertas, já faz algum tempo, né, mas você ainda pode se inscrever. Eu vou deixar o link de inscrição aqui na descrição e também um link para você acessar todas as minhas redes sociais. Então você pode ir lá no site, no Instagram, né, e tudo, verificar, e também pode clicar lá em mentoria e saber um pouco mais, ou mesmo pode entrar em contato comigo, ok? Então fica aqui esse combinado com você. Eu queria trazer esse despertar de um jeito diferente do que é o que normalmente a gente faz aqui pela mídia, com postagens, né? Com esse chamariz aí, né? Que as redes sociais têm. Eu queria trazer mesmo essa forma, explicando aqui, trazendo mais clareza para vocês verem quanto é importante essa conexão, e é importante ter conhecimento, ter quem te guie, ter quem te ajude, até você se sentir bem o suficiente para seguir sozinho com seus mentores. Então, gente, eu vou fazer a leitura de cartas agora e esse vídeo vai ficar muito, muito grande. Olá, queridas alminhas. Preferi fazer dessa forma para o vídeo andar mais rápido. Aqui eu tirei as energias, né, do divino feminino, aqui do divino masculino. No fundo do deck nós temos o Rei de Paus, né, que é uma energia maravilhosa. É uma energia yang, de força, do fazer, né? É uma energia conectada à alma. E a leitura vai trazer para vocês também essa visão do espelhamento. O que acontece com o divino feminino, como ressoa no masculino e vice-versa, ok? Eu ancorei aqui uma energia muito forte de amor vinda da rede cristalina, com o auxílio dos seres de luz, né? Então, nós temos aqui também a ajuda desta energia de amor para as curas aqui da leitura de quem está participando. E aí, se você precisar, pare um pouquinho o vídeo, sintonize. Por quê? Porque nem toda leitura vai ser para você, né? É uma leitura coletiva. Pode ser que alguma coisa ressoe. Para alguns, né, vai ressoar pouca coisa. Para outros, vai ser exatamente o que você precisava, porque você está vivendo esse momento. Outras pessoas já viveram, outras vão viver. Então, eu acredito que você, sintonizando com seus mentores e pedindo que o que for para você, você perceba aqui nessa leitura, é uma ótima forma de assistir, não somente essa, mas qualquer leitura, ok? Para você, né, ter menos confusão, menos preocupação aí no que é, o que não é para você. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Pagem de Ouros. A última carta do tarô, que é a carta do mundo. 3 de Ouros, aqui, divino feminino, tá, gente? As de Copas. 6 de Espadas. 9 de Copas e 7 de Copas. De cá, a energia do divino masculino,
Carta do Diabo, 8 de copas. Ai, peraí que eu apertei errado aqui. Eu coloquei uma frequência ali de cura para nós também. Cura com a chama violeta. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar, mas vou colocar na cura com a energia, com a frequência do amor. Aqui é a Rainha de Ouros, tá? Aqui nós temos o As de Paus, que é uma excelente carta também, né? Ó, a carta do Sol, Arcano Maior. E Rainha de Espadas. Bom, aqui, só de tirar as cartas, eu já tô conseguindo ver como o Divino Feminino envia, né, e qual tipo de energia, que a gente está chamando de espelhamento, para o Divino Masculino e vice-versa, que já dá para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Vejam vocês, só para vocês terem uma ideia do que eu estou trazendo. Aqui nós temos o Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros nos fala de uma energia de uma pessoa que deseja que algo dê início na matéria. Pode ser uma comunicação, pode ser um contato, né? Pode ser algo que demonstre que a pessoa está presente, que a pessoa está, né? Pode ser até um pedido de uma sincronicidade, né? Que você possa ter pedido. Então, é esse tipo de energia que essa carta representa. Em contrapartida, o divino masculino sente o quê? Quando o divino feminino está muito desejoso, né, que ele dê uma notícia na matéria. E um divino feminino que está precipitando um pouco imaturo no desejo, né, de pedir esse contato, essa comunicação. Afinal de contas, né, não é possível saber exatamente quando é a hora certa de fazer esse pedido, né? Então, acaba que os divinos femininos estão sempre pedindo aí que as coisas mudem, melhorem, né? Que ocorra uma comunicação ou um sinal, uma sincronicidade. Quando o divino feminino faz isso, o divino masculino, do outro lado, sente uma energia muito mais, digamos, pesada, mais densa. Aqui do divino feminino é uma energia mais leve, mais tranquila. Mas como o divino masculino, né, demora ainda para acessar algumas coisas, quando isso acontece, a energia que gera de uma certa cobrança, de uma certa, vamos lá, né? Até comentei com vocês no vídeo, se você não assistiu, volta lá e assiste, porque ficou muito bacana, vai esclarecer muita coisa. Então, o que acontece? O divino masculino sente-se cobrado e aprisionado. Sente que está amarrado, que deve... Amarrado que eu digo, gente, é no sentido assim, preso, né? Não tem nada a ver com amarração, aquelas coisas que o pessoal fala aí não, tá? Amarrado no sentido assim, né? De uma cobrança, preso, tendo que fazer algo, né? E o ego dele, então, fala mais alto. Entenderam o que eu estou mostrando aqui para vocês? Quando esse divino feminino começa a sublimar, digamos assim, essa ideia, começa a compreender essa ideia de uma outra forma, soltando, liberando, né? Esse divino feminino muda de ciclo, muda de consciência, né? Aqui é a carta do 21, a última carta do tarô, que fala de mudança de ciclo. Mas aqui é uma mudança de sentimentos e de pensamentos. Ou seja, esse divino feminino estava solicitando isso, desejava isso, mas depois parou para pensar e entendeu que ainda talvez não fosse a hora e começou a enviar as suas energias, a focar as suas energias de uma outra forma. E a outra forma foi se manter estruturado na matéria, claro, né? Mas também permitir leveza. Tá vendo, ó? Tá volitando, flutuando, não está aqui essa árvore,
né, na Terra. E mantendo uma conexão com as questões da 3D, né, mais sutilizadas, né, mais leves, mais fluidas. Vejam vocês a diferença que vai dar. Aí o divino masculino muda de energia e passa a liberar essas emoções aqui densas e pesadas. Entenderam isso? Agora, o que existe aqui? Existe aqui pressa, desejo das coisas acontecerem no tempo da pessoa. Aqui não existe isso. Aqui existe uma energia de peso, de aprisionamento, uma sensação de que está sendo controlado aqui na matéria. Entenderam o que eu estou dizendo para vocês sobre espelhamento? Nem todo espelhamento é exatamente o que você acha que é. Por quê? Porque quando o divino feminino envia energias para o masculino recebe essa energia e decodifica, digamos assim, né, sente essa energia dentro da condição, da consciência que ele tem no momento. Mais à frente, quando esse divino aqui masculino estiver mais consciente dessa conexão, talvez quando o divino feminino enviar a mensagem que gostaria de uma comunicação aqui na 3D, talvez a resposta aqui seja, por exemplo, um as de copas. Ou seja, a vontade de dar início ao relacionamento, a uma comunicação, a um aspecto mais afetuoso e amoroso. Entenderam isso? Porque a consciência aqui, agora, está ainda insegura, não sabe exatamente como agir, está ainda em formação. E de cá já está sabendo o que quer, achando que está demorando muito, como eu disse para vocês lá, que aconteceu comigo, né? E aí, aqui, olha como esse divino masculino recebe essa energia. Entenderam? Por que eu digo para vocês que é importante ter acompanhamento, conhecimento, apoio, ajuda, né? Fazer as verificações com a mesa de medições e verificações vibracionais, onde você vai saber qual a frequência vibracional que você está, que seu gêmeo está, para a gente entender qual a consciência dele ou dela. Também saber, né, de que família estelar vocês são, em termos de etapas da conexão, né? Saber qual etapa vocês estão. Tudo isso auxilia nesse processo de acompanhamento, né? E na mentoria é muito possível de entender isso daqui, porque eu vou estar presente, né? Auxiliando vocês frequentemente. Vou também fazer leituras específicas para os grupos, né? Ensinando, mostrando algumas coisas que acontecem. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz, né, anterior aqui à leitura, corre lá e assiste, porque tá muito bacana. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Olha que legal isso. Quando o divino feminino estava, digamos, pressionando energeticamente o divino masculino, ele se sentiu mal. O divino feminino mudou sua percepção, sua consciência, o divino masculino deixou essa energia e o divino feminino avançou, despertou em algum aspecto, expandiu sua consciência e passou para uma energia de confiança. Quando a gente manifesta algo, nós precisamos ter confiança que aquilo já está feito. Quando você envia uma energia dessa daqui, nesse caso que eu estou apresentando, muitas vezes você não está confiante que aquilo pode acontecer. Então, você quer ver logo aquele resultado. Aqui, é como se esse divino feminino já sente que o resultado está feito. Contudo, sem cobrança, a nível de prosperidade, confiança, certeza e leveza. E aí, olha o que acontece. Esse divino masculino começa a pensar no seu divino feminino aqui na matéria. Ou seja, né, tem até um dragãozinho representando o divino masculino aqui, porque aqui é o divino feminino. Ele está pensando no divino feminino, né, como se estivesse se comunicando de alguma forma. E o dragão é interessante porque o dragão fala de alcançar, a energia dos dragões, né, nos ajudam a manifestar nossos desejos.
a manifestar o nosso propósito de alma, né? Então, os dragões, a energia deles, sempre nos auxiliam a alcançar aquilo que a gente deseja, a alcançar uma energia de... alcançar nosso propósito de alma, né? E realizar, ele nos ajuda nesse sentido. Então, o que acontece? Além de se conectar com o divino feminino, aqui na 3D mesmo, né? Não é só uma conexão assim, tão só energética, mas começou a pensar nesse divino aqui presente, no aqui e agora, e desejar também, né, que esse divino feminino estivesse presente na vida desse divino masculino. E aqui é o 9 de ouros, né? E o 9 de ouros fala de segurança, de poder pessoal, de confiança. Ou seja, a mudança desse divino feminino afetou esse divino masculino e trouxe para ele uma energia de poder pessoal, uma confiança, enquanto antes ele estava se sentindo até um pouco sufocado com aquela informação. Vocês que já viveram relacionamentos afetivos aí anteriores, né, a essa conexão, já foram casados, já tiveram relacionamentos durante muito tempo, vocês já perceberam que quando há algum desentendimento ou alguma discórdia em termos de a forma de pensar, de agir, né, do seu parceiro e de você, e vice-versa, o que acontece? Mesmo que vocês não conversem, fica aquela energia ali, você percebe. É fácil de perceber que alguma coisa não está legal. Você pode não ter entendido, mas você percebe. Então, você imagina que é porque você está convivendo ali, presente, vendo a pessoa com frequência. E aqui, quando está separado, talvez você pense que não ocorra da mesma forma, ou seja um pouco diferente, ou nem sempre seja assim, enfim. Mas é a mesma coisa que se estivesse convivendo na matéria. Por isso eu digo para vocês, a matéria, a 3D, não precisa preocupar com isso. Quando tudo estiver ok, nas frequências necessárias dos corpos sutis, da consciência, né, e tudo mais, isso aqui se manifesta naturalmente. Se não manifestou, é porque ainda falta uma coisinha, por menor que seja. E aí, pessoal, o que acontece aqui? Vamos ver aqui da parte de baixo. Quando isso aqui acontece, né, o divino feminino passa a ter o desejo de um início mais amoroso. Ou seja, esse divino feminino compreende que ainda não é possível manifestar a comunicação, né, na matéria. Então, passa a desejar que dê início essa conexão, essa comunicação, essa união nos aspectos emocionais. Quando o divino feminino faz isso, o divino masculino se conecta mais com a alma dele. Porque aqui o divino feminino já está acostumado, né, a se conectar mais com a alma do que o divino masculino. Então, o divino feminino faz essa mudança de consciência, traz essa clareza, passa a sentir mais do que ser tão racional. E aí, o que envia para o divino masculino é uma energia tão sutil, tão leve, tão agradável, que aciona o divino masculino para entrar em contato com a sua alma. E isso é muito bom. Uma vez isso acontecendo, o divino feminino passa algum período aí, né, uma pequena trajetória, né, digamos assim, saindo só do desejo que aquilo aconteça, esperando, né, vivenciando alguns momentos nessa energia. E aí, o que vem logo em seguida? O 9 de copas, que nos fala de desejo atendido. Ou seja, não foi possível atender o desejo da comunicação na matéria, mas foi possível atender esse desejo aqui, da conexão mais amorosa. E o que acontece quando esse tipo de situação acontece aqui?
Você que é divino feminino, tá lá, desejosa ou desejoso, né? De que seu divino masculino entre em contato, toma uma providência, tenha uma ação que você possa ver aqui na terceira dimensão. Aí você faz isso. Eu não estou dizendo que isso aqui acontece exatamente assim para todo mundo. Cada caso é um caso, né? Mas isso aqui é comum, tá? Isso aqui é bem comum. O que acontece? Quando o divino feminino muda essa perspectiva, o divino feminino recebe, né, o que pediu. Mas se você não chegou nessa condição de mudar a sua consciência, vocês ficam aqui, ó, vibrando aqui. Por isso que existe estagnação. Fica parado na noite escura da alma, fica muito tempo no poder pessoal, não avança nas etapas, não faz mais curas, não expande a consciência, fica muito tempo parado num determinado lugar. E se você mudou a consciência, mas ainda assim você não tem percepção extrafísica do que está acontecendo, não tem conhecimento, né, do que está acontecendo, você não vai ver que já recebeu o que pediu. Por quê? Porque esse divino masculino se conectou mais com a alma, uma vez conectado mais com a alma, expande a consciência, a alma informa coisas para ele que relacionadas ao vídeo anterior, não é o vídeo anterior, né, gente, mas antes da leitura que eu conversei com vocês a respeito, né, da jornada. Então expande a consciência. E aí, expandindo a consciência através da alma, esse divino masculino dá um salto. Dá um salto. Olha que maravilha. Cavaleiro de Copas. Dá um salto em direção ao seu divino feminino, que agora é um divino feminino aqui nessa energia de rainha de espadas, ou seja, mais consciente, com mais discernimento, com mais clareza, com as emoções mais equilibradas. Entenderam isso? E esse salto nem sempre vai ser visto, porque aqui é a rainha de espadas. Se fosse rainha de ouros, a gente poderia pensar em algo na matéria, né? Mas sendo rainha de espadas, não. Sendo rainha de espadas, ele dá um salto, ele cresce, ele expande consciência, ele começa a entender melhor algumas coisas que, como no que eu disse anteriormente, antes da leitura, muitos divinos masculinos e até femininos também não fazem ideia que exista. Que são as comunicações da sua alma com você mesmo. Olha que bacana. E após, então, esse divino feminino receber aquilo que pediu, né? É uma energia muito boa do 9 de copas, é quase um 10 de copas, né? Que é a energia da leveza, da paz, da tranquilidade. O que acontece? Esse divino feminino começa a ter, digamos assim, mais oportunidades para se conectar na matéria com o seu divino masculino. Por quê? Porque aqui a energia agora tá boa, tá positiva, tá ok. É muito mais fácil o divino masculino entrar em contato com o divino feminino quando está nessa energia de contato com a alma, de esclarecimento, de emoções positivas, e o seu divino feminino está mais com mais discernimento, menos emocional, do que nessa energia aqui de cima que a gente viu. Entenderam? Como o espelhamento se dá e o quanto qualquer atitude que você tem, qualquer reação que você tem, qualquer pensamento, reflete no seu divino masculino e faz com que vocês, às vezes, fiquem presos a energias desnecessárias. Então, uma vez você sendo acompanhado, né, como eu disse para vocês, sendo acompanhado pela mentoria, entendendo dia a dia, ouvindo as frequências de cura dia a dia, recebendo informações positivas, esclarecimentos, o que vai vibrar na sua energia? Vai vibrar coisas boas. E quando acontecer isso daqui, rapidinho passa. Porque isso aqui, gente, para quem não tem esclarecimento, né, para quem fica aqui, ó, dias e dias e dias. E aí, sabe o que acontece? Ficando nessa energia mais pesada e enviando essa energia densa para o divino masculino, esse divino masculino
envia uma energia mais densa ainda. E aí fica uma troca constante, que vai ser muito mais difícil de você mudar o ciclo. Aqui eu acredito até que esteja mesmo falando da história que eu contei para vocês, que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu? Quando logo eu percebi, né, uma vez que, assim que eu comecei a ter esse sentimento de desejar que a coisa fluísse, acontecesse aqui na 3D, logo eu já recebi a intuição dos meus mentores e vim dar uma olhada no que estava acontecendo. Em torno aí de 20, 30 minutos, eu já tinha mudado a forma de pensar, de sentir e de vibrar. Aqui não tem nada a ver, gente, com crença limitadora, com trauma, não é disso que eu estou falando. Aqui eu estou falando de comportamento. Vocês já viram um comportamento limitador, um padrão de comportamento que se repete de forma limitada? Muitas vezes a gente cura várias coisas, mas às vezes o nosso comportamento, em momentos que a gente quer alguma coisa e deixa, às vezes, o ego falar um pouco mais alto, a gente volta num comportamento antigo. E é isso que aconteceu aqui. Voltando no comportamento antigo, se você não percebe rápido, vocês ficam vibrando aqui, ó, isso aqui nem vai acontecer. Agora, com clareza, com acompanhamento, dia a dia, ali você fazendo trabalho com você mesma. Obviamente, quando essas coisas acontecerem, elas vão passar rápido. Pode não ser em 20, 30 minutos, mas não vai durar uma semana. Se durava uma semana, passa a durar 2, 3 dias. Ou seja, isso aqui com certeza mostra o avanço de uma consciência. E o tipo de energia que vai ajudar para você ter, que vai ajudar você a realizar aquilo que você deseja. Porque quando a gente pensa 3D e a gente deseja algo, o que a gente faz? Fica martelando naquilo, né? Querendo lá, querendo aquilo. É assim a ação na terceira dimensão. Não é assim que funciona na quinta dimensão. Não é assim que funciona na conexão de chamas. Quando você deseja algo, você tem que ir pela via do sentimento, do amor. Transmutando tudo isso, essa carta aqui também fala de paz, de leveza, de bondade, de compaixão. E aí vejo, né? Explode energias positivas, explode opções para você conseguir o que deseja. Entenderam por que não flui ficar irritado, chateada, nem mesmo uma coisinha pequena pode gerar tudo isso. E se você estiver aí na noite escura da alma, estiver aí em momentos de desenvolvimento do poder pessoal, que muitas vezes vem com uma torre, né? Ou seja, com aquelas situações difíceis, quanto mais você fica preso e apegado naquela situação, mais você gera energias negativas e aí não gera só para você, né? Aí duplica, digamos assim, potencializa, né? Porque aí você tem essa energia, envia, o seu divino masculino percebe, você envia, ele capta, e aí ele triplica essa energia, porque a consciência dele ainda está um pouco, né, anterior à sua, e aí vocês ficam nessa história, um puxando o outro para trás e não para frente. Entenderam, gente, o que acontece aqui? Se você passou para frente aí, né, e veio só aqui para leitura, é muito bom. Eu acho que já deu para você entender algumas coisas. Mas eu convido você a voltar e assistir tudo que eu disse, porque aí você vai ter mais clareza, né, do que a gente está conversando aqui. Que a ideia realmente foi trazer para vocês uma clareza maior do quanto é importante o trabalho constante 24 horas. E é o que a mentoria vai ajudar você, ok? Então é isso, gente. Aqui no fundo na descrição do vídeo, vocês têm os links, como eu já disse. E aí, é só entrar em contato, ok? Corre lá e deixa aqui para mim também, se você gostou, né? O seu like, compartilha, deixa aqui as suas perguntas, né? Ou então compartilha a sua história. E também acione o sininho e se inscreva. Se inscreva se você não for inscrito, né? E se for, já acione o sininho, ok? Então é isso, gente. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês a esclarecer um pouco mais
com uma visão mais ampla dessa conexão, tá bom? Então eu vou aguardar, vou te esperar e vou te encontrar lá na mentoria para Chamas Gêmeas, que começa dia 28 de fevereiro. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.